Olá, em mais um vídeo aqui do nosso canal Nessiclart, bem-vindo e bem-vinda. Hoje vou estar falando para você aqui sobre 3 linguagens que geralmente encontramos sobre o processo de diluição de tintas. São elas: diluição por porcentagem, diluição por ml e também diluição por partes. São essas 3 linguagens que costumeiramente encontramos aí nas latinhas de tintas. E eu vou explicar para você esse passo a passo aqui no nosso canal. E se você já gosta desse trabalho, deixa aí seu joinha como forma de incentivo aqui pra gente. Conto com a sua força e qualquer dúvida, coloca aí na descrição que nós vamos buscar responder você com certeza, com muito carinho e atenção, porque vocês merecem. Vamos lá entender um pouquinho sobre esse processo. E para poder colocar esse trabalho na prática, vamos precisar de um dos principais itens, que é o diluente. É uma espécie de solvente específico para a gente poder diluir a nossa tinta. Aqui eu tenho ele, coloquei nesse vaso, porque eu compro a granel. Na mesma loja onde vende tinta automotiva, eu encontro também essa espécie de solvente diluente. Lembrando que no nosso site nessiclart.com.br tem lá todos os detalhes sobre gasolina para que eu uso, o diluente, o thinner, tem todas essas especificações. Antes também de toda a nossa pintura, precisamos aplicar, eu te aconselho a você utilizar o Prime. O Prime é a primeira camada de tinta que nós vamos estar colocando como um preparador para que a tinta fique mais fixa, fique melhor, tenha uma durabilidade maior ainda. Aqui é um Prime PU, encontro casas de tinta automotiva, e aí a gente aplica esse Prime, lembrando que ele já vem também com um catalisador. E eu vou explicar agora para você o passo a passo como nós vamos fazer esse tipo de diluição e também da catálise, ou seja, do processo de aplicar o catalisador para a secagem da tinta. O primeiro, que é relacionado à porcentagem. Geralmente para as nossas tintas nós vamos precisar, para pintar com o pincel ou com rolo, geralmente as tintas pedem para diluir no máximo 10%. Para a pintura em pistola é no máximo 30%. E aqui eu fiz um cálculo com base aqui nos meus trabalhos. Peguei cada vasilhame, cada recipiente, eu pego aqui uma régua, divido aqui no meio e encontro desses 50%, que é a metade da lata, eu venho aqui dos 50%, divido aqui em 5 partes, 10, 20, 30, 40, 50%. Para eu pegar uma latinha dessa de 112,5 ml, peguei aqui uma régua e medi. Aqui tem, essa daqui deu 6 centímetros. Eu dividi no meio. Se deu 6, a metade obviamente é o 3. Passo aqui um risco e sei. A metade da lata não é 50%, portanto, aqui eu subdivido o restante em 10%, 20%, 30%, 40% e 50%. Para eu colocar uma quantidade dessa daqui de tinta, vou precisar colocar essa quantidade aqui de solvente para diluir. Portanto, é 10% para eu pintar com o pincel ou com o rolo. Para eu já pintar com a pistola, vou colocar a mesma quantidade dessa aqui de tinta e colocar até aqui os 30% de solvente, já que é 30% que pede para a pintura em pistola. Do mesmo jeitinho nós vamos fazer com essa. Portanto, fechada aqui essa parte da porcentagem. Agora vamos com relação aqui a ml. Muitas marcas elas vêm, é importantíssimo a gente ler aqui as informações sobre a diluição, sobre a preparação do produto. Toda a tinta que você utilizar, não faça a preparação sem antes você ler. Ele diz que a tinta está pronta para o uso, para pintura em pincel, mas se for para diluir, dilua 12,5 ml. Essa quantidade aqui, se for usar ela, diluir 12,5 ml para pincel ou rolo. Já para pintura em pistola, ele manda diluir 25 ml. Se temos 112,5 ml, nós vamos colocar aqui mais uma quantidade de 25 ml. Como nós podemos fazer com relação a essa latinha aqui? Esse processo aqui é mais simples. Nós podemos encontrar esse tipo aqui de tampinha, que nós damos os remédios aqui para as nossas crianças, né? Essa daqui tem 10 ml. Vai ser fácil da gente dividir para esse aqui. Se é 25 ml para eu pintar em pistola, esse aqui tem 10 ml, eu vou colocar 2 dessas de solvente mais 5 para colocar o água rás, o solvente diluente. É muito mais fácil. Para esse caso, essa tampinha dá certo. Se for para diluir porcentagens maiores, eu te aconselho a buscar aí na internet, a buscar também nas lojas que vendem tintas. Eles vendem também os canecão com as porcentagens ou até também com partes. Para falar de diluição por partes, aqui essa tinta, essa marca aqui,
já nos dá essa referência. Você vai poder observar aqui, ele nos diz, por exemplo, para diluir para rolo ou pincel, nós precisamos diluir 10%, como eu já expliquei a porcentagem, ou 5 partes da tinta por meia parte de diluente água rasa. Ou seja, vamos aqui também para outra informação. Para pintura em pistola, pintura com compressor, como eu já disse, ele indica aqui 30% essa marca, ou 5 partes da tinta por 1,5. Vamos aqui dar uma referência melhor para você entender. Temos aqui o exemplo. Eu dividi essa tinta aqui, esse vaso, em 5 partes iguais. A gente coloca a régua, faz a medida e define 5 partes iguais, tamanhos iguais. Representa essas 5 partes aqui que pede na tinta. Porém, ele manda a gente dividir aqui 5 partes por meia. Suponhamos que eu vou utilizar essa lata por inteira. Ela vai representar aqui as 5 partes. Eu vou colocar nesse tanto de tinta aqui, eu vou colocar apenas ou 10%, que é aqui, ou meia parte, que vai dar também a metade de 1. 5 partes por meia de 1. Vou colocar apenas meia de diluente água rasa, ou também o 10%, que vai dar no mesmo aqui. Para a pintura em pistola, se eu for utilizar uma lata dessa aqui todinha para fazer a pintura, ele manda eu diluir 5 partes por 1,5. Eu vou colocar essa lata cheia e vou colocar esse tanto aqui de diluente água rasa, ou 30%, que vai dar no mesmo, ou em partes ou em porcentagem, ele vai dar sempre no mesmo. Uma parte, 2 partes e agora meia, na verdade. No caso vai ficar uma inteira por meia de água rasa. O água rasa é específico apenas para diluição em tinta esmalte sintético. Lembrando, se você quiser aplicar o fundo primeiro, para depois aplicar a pintura, você pode aplicar uma camada de cor clara do esmalte sintético e também utilizando um catalisador. Existe um tipo de catalisador específico para esmalte sintético, você pode procurar. E aqui também temos o fundo. Esse aqui é um fundo galvanizado. Geralmente, quando às vezes eu faço uma pintura em portão, eu utilizo o fundo galvanizado primeiro como a base e depois aplico a tinta esmalte sintético. Você pode também fazer no pneu. Aplica o fundo galvanizado, na verdade ele indica para metais e outras superfícies. Não tem uma tinta específica para a gente pintar pneu. A gente que entra nesse mundo da reutilização, a gente vai aplicando e vai aprendendo cada vez mais, aperfeiçoando. Ou aplica possivelmente uma tinta mais clara, normal, esmalte sintético, e aplica o que você quer depois. Essa é a ideia. Lembrando que o sistema de diluição, tanto para tinta quanto para o fundo galvanizado, é o mesmo. É a base de 10% ou 5 por meia, ou também para pintura em pistola, é 5 por 1,5. Lembrar que se a gente for pintar num portão, não precisa usar o catalisador, automaticamente ele vai secar. Mas como a borracha demora mais de secar, eu indico que você possa comprar um catalisador específico para tinta esmalte sintético e como diluente água rasa para o esmalte sintético. Vamos agora para a questão das tintas automotiva e a sua diluição. Se não quiser utilizar tinta esmalte sintético, você precisa utilizar todo o segmento para tinta automotiva. Temos a base, que é o fundo Prime, a base de poliuretano. Ele já vem com o catalisador e manda também dividir por partes. Fazer a catálise é o processo de endurecer a tinta, que é esse catalisador. Também a base de poliuretano. Quando é para esmalte sintético, ele vai ser específica para esmalte sintético. Essa aqui é específica para aqui. 5 por 1 representa que se eu colocar uma lata desse tamanho e essa daqui vou adicionar dentro, todinha, 5 por 1. Se não, você pega uma lata do tamanho que você quiser e faz essa divisão também. Por exemplo, uma latinha, eu quero usar só uma latinha desse tamanho aqui do fundo Prime, que é PU automotivo. Eu vou medir aqui, vou dividir essa latinha em 5 partes, como eu fiz aqui, e vou colocar 5 partes do Prime para uma parte do catalisador. É o que pede aqui, 5 por 1. Vou diluir aqui para fazer a pintura em pistola. Para fazer um teste aqui com você, vou utilizar apenas uma latinha dessa, que é a mesma de 112,5 ml. Vamos colocar aqui só para você ter uma noção. Ok, já que ele manda dividir em partes o Prime, são 5 partes por 1. Eu vou colocar essa quantidade aqui de catalisador. Depois de adicionarmos aqui o Prime e o catalisador, para a gente fazer a diluição desse Prime,
vamos utilizar aqui é um thinner específico para tanto para diluição quanto para limpeza. Vamos adicionar 30% o diluente. A gente coloca aqui agora. Vamos agora colocar na pistola e fazer o teste. Já apliquei o Prime, aproveitei aqui o dia de sol, seca muito rápido, não altera a cor, permanece a mesma cor, clarinha, é uma cor meio cinzentada esse Prime. Lembrar que sempre quando a gente for pintar, temos que ler as especificações de cada produto. Quando você for comprar, se quiser utilizar esse material, a secagem dele é muito mais rápida, porque ele já vem com o catalisador certo também, já vem com tine próprio para pintura. Eu vou comprar aqui nas lojas que vendem tintas automotiva. Essa tinta ela não vem 100% cheia, ela vem até uma parte aqui de tinta para eu poder adicionar essa aqui todo, se caso eu for utilizar todinha. Muito diferente do Prime. O Prime é 5 partes por 1, porque o Prime vem mais grosso, a tinta vem mais fina e manda diluir 3 partes por 1, ou seja, uma lata dessa por uma parte do catalisador. Essa é a parte da catálise, que representa o endurecimento, a secagem da tinta. A partir que eu colocar o catalisador, que é a base também de poliuretano, tenho 3 horas para utilizar essa tinta, senão ela já vai perdendo a sua qualidade. A gente não vai conseguir fazer a limpeza e nem a diluição com outro tipo de produto. Por exemplo, eu não posso usar o água rás para poder diluir a tinta automotiva. Não serve, o água rás só serve para diluir esmalte sintético. Eu tenho que comprar um thinner específico para diluição em tintas automotivas, que vai servir tanto para o Prime quanto para a tinta automotiva, a base também de poliuretano, a mesma coisa do Prime. O sistema de diluição, já a tinta manda diluir apenas em 20%. Espero que tenha esclarecido isso para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aí na descrição que eu vou estar buscando esse conhecimento e também poder passar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido um pouquinho sobre esse sistema de catalisador e também de diluição, sobre o thinner, sobre o água rás, para que serve cada um deles aqui no nosso trabalho.